sou o Dr. Antônio Teixeira e nesse vídeo vou falar sobre uma discussão que está ocorrendo no Senado sobre os impactos da reforma da Previdência. Mas antes disso, gostaria que vocês dessem um joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão continuar nos estimulando a produzir mais conteúdos. Pois bem, lá na comissão do Senado, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Colaborativa, tem uma discussão, houve uma audiência pública, no sentido de analisar os impactos que a reforma da Previdência vai causar, quando ela for aprovada. Muitos estão dizendo que os impactos são positivos, outros estão dizendo que o impacto é negativo. E teve alguns representantes, por exemplo, o representante do Ministério da Economia, ele falou a respeito do envelhecimento da população, que a população está ficando mais velha, e com isso é a necessidade de se planejar mais o futuro. Com isso, nós estamos entendendo que ele está falando sobre que o sistema era um sistema em que aquelas pessoas que trabalhavam, sustentavam, pagavam para aquelas pessoas que tivessem aposentado recebessem, mais ou menos em volta disso. Diz que existe uma questão positiva nesse aspecto, que eles estão reformando, que o país atravessa um quadro fiscal de dificuldade muito grande, que muitas pessoas também não estão vendo isso, mas a gente pensa, a gente avalia que essa questão fiscal, ela também pode se resolver com uma reforma tributária, pode se resolver com corte de despesa, que nós não estamos vendo isso, mas de qualquer maneira, parte integrante do governo vai defender sempre uma linha daquelas pessoas que apresentaram a reforma, que foi o governo. Ele não vai poder falar contra isso. Na verdade, ele veio mais para defender a reforma da Previdência, mas é fato que os argumentos deles são argumentos relevantes, porque a população está envelhecendo mesmo e realmente precisa se preparar ao futuro. Muito embora precisa se fazer outras coisas que não estão sendo feitas. Já o representante do Diese, ele fala que, apesar da reforma ter alguns pontos positivos, na maioria, os impactos vão ser negativos, porque com o estreitamento, com a perda de renda do aposentado, do segurado que se aposenta, isso vai influenciar diretamente na economia, ou seja, eles vão estar perdendo o poder financeiro e o poder de consumo. Consequentemente, pode haver alguns desdobramentos com relação a isso. Um dos desdobramentos apresentados seria o afastamento dos investidores, ou seja, com pouca circulação de riqueza, com pouco poder de consumo, os investidores não vão investir aqui no Brasil porque eles não vão estar tirando aquele dinheiro que eles entendem ser necessário para os investimentos. Então, o investidor só vem para ganhar dinheiro, todos nós sabemos disso. Então, vimos aí uma posição favorável, outra posição desfavorável, uma posição que acha que a reforma vai apresentar situações positivas, outra posição que acha que vai apresentar situações negativas, e o próprio senador que preside, o Paulo Paim, que preside essa comissão, ele manifestou no sentido de que as pessoas que estão, o povão, que estão envolvidos também nessa reforma, que vão ser afetados com essa reforma, que eles estão insatisfeitos com a relação aos políticos, principalmente com essa reforma dos políticos, porque os políticos têm uma aposentadoria diferenciada, e nessa reforma que entrou, apesar de perder privilégios, eles continuam ainda sendo muito mais privilegiados do que os trabalhadores da iniciativa privada. Isso apontado pelo próprio senador. Ele destaca lá a questão do pedágio. Por exemplo, na iniciativa privada existe uma diferença muito grande para a questão dos políticos, sem falar dos servidores, militares, etc. Mas com relação aos políticos, ele destacou um pedágio de 30%, quando na iniciativa privada tem um pedágio de 50% e 100%. Manifestou também que não concorda com isso. Por quê? Porque existe diferença entre vários setores, com relação a essa questão da reforma. Por que não deve ser igual? Ele acha que deveria ser igual para todas as categorias. Se o pedágio é de 50% para a iniciativa privada, tinha que ser para o político, tinha que ser para o servidor público, tinha que ser o militar. Se o pedágio é 100%, tinha que ser igual para todo mundo. Isso é uma questão de isonomia. O próprio senador defende essa questão da isonomia, ser igual para todo mundo. Nós vimos que, apesar de vir uma reforma que vem machucando mais o trabalhador da iniciativa privada, cortando alguns privilégios das outras categorias, mas ainda assim, por conta não só de nós estarmos falando, mas os próprios políticos apontando, fazendo aí sua meia-culpa, dizendo que os políticos também vão continuar com alguns privilégios
E privilégios que ainda são muito grandes, né? Apesar de ter alguns privilégios cortados. Pois bem, se o próprio Senado, né? Se os próprios senadores que estão lá nessa comissão, eles reconhecem isso, quem somos nós para não reconhecer, né? Então, nosso papel aqui é tentar cobrar para que essa reforma ela seja mais igualitária, né? E pese menos em cima dos trabalhadores da iniciativa privada. O que nós estamos verificando é que nós temos que estar sempre acompanhando no sentido de tentar influenciar para que a gente não seja muito prejudicado. Mas o que a gente vê é que a população ela não se preocupa muito com o acompanhamento do que está acontecendo, dessa reforma, eles não estão muito atentos a isso. O que você acha? Você acha que o povo ele participa, ele reclama quando está sendo prejudicado? Você acha que dentro desse processo da reforma o povo tem influenciado para que não só o pessoal da iniciativa privada sofra, né, cortes, perdas de direito, mas como as outras categorias também, e que essas outras categorias elas tenham os mesmos tratamento que o pessoal da iniciativa privada tem? Pois bem, fica a dica. Escreva aí nos comentários sua opinião. Essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.